compartilhar, pessoal. Boa. Agora foi. Ótimo. O primeiro ponto que eu trouxe foi a cotação, porque eu acho que isso chama muita atenção no pessoal, né? Foi uma queda muito grande, eu acho que era inesperada, assim, por grande parte do mercado. Eu acho que o Thiago foi uma das mentes mais contrárias, assim, ao valuation esticado e Magalu, que a gente aqui na Suno comentava bastante. E no fim do dia, acaba que é uma coisa que a gente fala bastante, né? Se não tem muita margem de segurança, principalmente quando compra uma empresa muito esticada, tem um grande risco de perda permanente do capital. Que eu acho que é difícil a gente ver, pelo menos num curto prazo, os preços da Magalu voltarem aos patamares que a gente enxergava, a valuation que a gente chegava um ano e meio atrás, né, Thiago? E não com certeza, eu acho que em várias dessas empresas tinha uma expectativa muito grande embutida nos preços dessas ações, né? Nessas horas que as pessoas descobrem que preço importa, né? Valuation importa, o preço que você paga por um ativo, ele vai ser correspondente ao seu retorno futuro. Quanto maior o preço que você paga, a tendência é que o retorno futuro seja menor, e de tempos em tempos as pessoas descobrem que preço importa, e no caso de Magazine Luiza e várias outras das empresas do setor, está cada vez mais evidente isso daí. Ótimo. E aí, por que isso aconteceu, né? Existem vários fatores que explicam toda essa derrocada do varejo. Tá? Como o Thiago já mencionou, o varejo ele é muito influenciado por aspectos macroeconômicos, ele é muito influenciado pelo mercado doméstico. Eu acho que tem 3 principais pontos de discussão aqui que a gente destaca, tá? Primeiro foi o período inflacionário que a gente vivenciou. E aí, aqui no lado direito do slide, a gente consegue ver o IPCA acumulado e IPCA mensal. A barra é o acumulado e a linha em azul é o IPCA mensal, tá? Como a gente consegue ver, tem uma escalada gigantesca do IPCA. O segundo ponto que a gente destaca é o aumento da taxa básica de juros. Isso contrai o consumo, diminui as pessoas que estão dispostas a consumir, elas preferem muito mais poupar a comprar algum tipo de bem, tá? Isso impacta as vendas de Magalu, impacta as vendas de Via, entre outras varejistas, impacta o varejo como um todo, e por fim, a diminuição da massa salarial. Um ponto que eu queria trazer é o seguinte: quando a gente pega a taxa de desocupação, a taxa de desemprego, e compara com pré-pandemia, a gente vê que esse número está até abaixo do pré-pandemia. E aí, quando a gente olha o indicador sozinho, ele pode nos indicar algo, mas esse algo pode não ser factível com a realidade. Isso pode não ser contar toda a história, tá? E aí eu gosto muito de olhar tanto a taxa de desocupação, a taxa de desemprego, com a massa salarial. Por quê? Porque não adianta de nada você diminuir a taxa de desemprego e a sua massa salarial, ou seja, qual o salário médio das pessoas, diminuir também. Porque isso está indicando que a gente teve um aumento da inflação, que acaba diminuindo a massa salarial, e também a gente teve um aumento de trabalhos com uma menor remuneração, né? Que quando se faz uma média ponderada, a gente tem uma diminuição. Tudo isso aliado ao aumento da Selic, que a gente viu uma escalada bastante rápida da taxa de juros, impactam diretamente as vendas do varejo, e foi isso que a gente teve no final do ano passado, tá? Até dou um destaque para o pessoal de macroeconomia. Para quem assinar a Suno, vai ter todos esses relatórios e tudo bem detalhado sobre por que o varejo caiu, como ele caiu, e não só contando em retrospectiva. Conforme os fatos estavam acontecendo, o Gustavo Sung e o time dele vinha trazendo para os assinantes. Isso não era uma surpresa para ninguém, pelo menos aqui na Suno, a gente estava bem ciente disso, e aí tudo isso culmina numa queda abrupta da atividade do comércio, que já vinha sendo vista ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 2 anos, muito mais evidente a partir de agosto de 2021, que foi mais ou menos quando a gente viu essa queda muito forte na cotação. E aí a gente tem como consequência uma Black Friday muito fraca, um Natal muito fraco, um quarto trimestre muito fraco. A gente viu isso nos resultados Magalu, né? Reportando prejuízo. Até um fato interessante, eu e meu irmão, a gente estava buscando ver como é que estava a circulação em shoppings, fomos no Iguatemi, fomos em alguns shoppings da Multiplan, para ver como é que estava a circulação nesse quarto tri do ano passado, porque os shoppings também estavam muito descontados. E aí a gente conversou com alguns varejistas, entre eles pessoal da Magalu, pessoal da Via,
E aí o engraçado foi que a gente conversou perto do Natal e eu perguntei para o pessoal, como é que estão as vendas aí? O varejo está voltando, não está? O que vocês estão sentindo? Aí o pessoal me falou, eu acho que o pessoal gastou todo o dinheiro na Black Friday e não tem nada para comprar no Natal. E quando a gente vai ver, a Black Friday também foi um desastre. Então isso já mostrava que o quarto tri ia ser muito difícil, e foi, tá? A Magalu decepcionou muito, a Via decepcionou muito, o varejo como um todo decepcionou muito, desde agosto do ano passado. Eu acho que esse é uma das consequências diretas em investir em um setor difícil, concorrido, que depende muito de aspectos macro para girar, né? Depende muito da economia para conseguir girar. O que você acha sobre o setor, Thiago? Gosta do varejo, não gosta? Acha o setor fácil, difícil? Eu, em geral, não gosto. Óbvio que existem exceções como tudo na vida. O setor ele tem margens baixas por conta de uma competição muito forte. No Brasil ainda se tem uma competição muitas vezes com players que operam na informalidade. É muito comum se encontrar na internet pessoas que vendem sem nota todo tipo de produto. Além disso, é um segmento que a presença do fundador, para mim, é essencial. Né? Eu vejo que os principais... Eu conheci muitos caras que têm varejos de sucesso. Né? A própria Luísa Trajano, conheci o Luciano Hang, conheci o Ricardo da Ricardo Elétrico, conheci vários tipos de empresários, pessoas que eu cheguei a conversar, e o ritmo que essas pessoas têm que impor na sua operação é uma coisa que só o fundador consegue. Então, além de todos os desafios que existem, é um segmento que a cultura, que praticamente somente o fundador consegue impor, é fundamental. Então, na média, é um setor que eu não gosto, com raras exceções. Ótimo. Eu concordo. E aí, quando a gente pega a competição, por exemplo, a gente vê a competição muito acirrada e aumentando ano após ano, né? A gente teve a Shopee entrando agora no mercado, concorre brutalmente. Sim. Com Magalu, e, ao meu ver, a tendência é aumentar. Essa competição, quem sofre são as empresas do setor, quem ganha é o cliente, né? Essa questão do e-commerce que você trouxe, né, que realmente tem cada vez, volta e meia surgem players novos, né, consolida, mas surgem novos. E muitas vezes esses players novos que entram, e mesmo os antigos, eles acabam fazendo o chamado dumping no mercado. O que é dumping? É você vender abaixo do preço de custo. Né? Muito normal nesse segmento de e-commerce, muitas vezes empresas novas, entrantes, venderem abaixo do custo. O cara compra a geladeira por X e vem por 1.000 e vende por 900. Como o cara faz isso? Ele está tomando prejuízo na expectativa de tornar o comprador um cliente assíduo e diluir essa perda ao longo do tempo. Cara, imagina você competir com um competidor que tem esse tipo de mentalidade, esse tipo de abordagem comercial, que ele está disposto a perder dinheiro para conseguir o seu cliente. Isso é muito comum, sobretudo no e-commerce, né? Muitas dessas empresas de e-commerce levantaram capital monstruoso, né? A própria Magazine Luiza levantou alguns bilhões de reais em 2020, a mesma coisa via varejo, e uma fica competindo pelo cliente da outra, dando descontos acima do preço de custo de compra da mercadoria vendida. Então, o e-commerce ele tem esse desafio adicional. Volta e meia aparece uma espécie de louco no mercado querendo fazer um tipo de subsídio para conseguir clientes adicionais e roubar clientes dos demais. Então, isso me preocupa muito. E, em geral, eu não gosto de varejo e e-commerce, com raríssimas exceções. Gosto de Amazon, gosto do Grupo Mateus, mas são empresas, cada uma com a sua característica única, e eu reconheço que não são empresas perfeitas, têm seus riscos também. Eu concordo. Eu acho que, assim, quando a gente pega uma empresa que a gente vislumbra ser um ótimo business, a gente procura alguma empresa que tenha pricing power, né? Com poder precificar o seu ativo diferente. Eu acho que um bom exemplo disso é a Kepler Weber. Para quem não conhece, a Kepler ela produz silos. E o silo, para quem não, assim, para quem olha de longe, parece um produto normal, não tem muita diferença entre um silo e outro. E a Kepler, pelo poder da marca dela, ela consegue preços acima de 25 a 30% acima dos seus concorrentes. No e-commerce ou no varejo normal, não existe isso.
Você vai procurar uma televisão na internet, você vai comprar mais barata. Se você for entre a Magazine e a Via, você vai comprar no local onde tiver mais barato. Isso acaba sendo muito benéfico para o cliente, mas não é tão benéfico assim para a empresa. E aqui, como acionista, a gente tem que ter a visão de dono, né? A visão da empresa. E aí, para fazer essa análise, eu até vi que o pessoal no chat falou, o Maicon ali comentou sobre eficiência, né? Que o maior problema é a eficiência, margens, que a Magalu caiu bastante. Eu trouxe aqui o método Dupont, que eu acho que é bem interessante, tá? Poucas pessoas conhecem ele. E o que o método Dupont faz? Porque, assim, esse método, ele nos ajuda a explicar o que aconteceu com as empresas de varejo. E não é só relacionado à margem. Se a gente fizer uma análise um pouco mais aprofundada, a gente vê que o giro também foi prejudicado. O método Dupont, basicamente, ele quebra em 3 componentes, tá? Ele quebra em margem líquida, giro do ativo e alavancagem financeira. Com isso, você consegue compor a rentabilidade do business. A margem líquida da Magalu, ela realmente caiu, tá? No último ano, quando a gente compara quarto tri 2020 com quarto tri 2021, a gente até tem aqui a margem líquida caindo, tá? Sem ser o ajustado, ela passou de 2,2 pontos percentuais para 1 ponto percentual. Quando a gente pega um lucro líquido ajustado, ela deu até prejuízo líquido, tá? Então, no método Dupont, a margem caiu, a rentabilidade cai. Mas não só isso, tá? Eu queria trazer para vocês também a variação do fluxo de caixa. Então, a companhia, o que aconteceu? Basicamente, a gente teve uma retração, a companhia vendeu menos, conseguiu girar menos seu ativo. E com isso, ela diminuiu a sua rentabilidade, tá? O fluxo de caixa, o capital de giro necessário para ela aumentou. Enquanto em dezembro de 2020 ela tinha uma necessidade de capital de giro de menos 3,5 bi, final do ano passado, ela teve uma capacidade, um capital de giro necessário para conseguir fazer seu business rodar de menos 1,5 bi, 1,6 bi, né? Quase 2 bi de diferença. É um aumento de capital de giro significativo. Isso impacta a rentabilidade da companhia. Isso mostra todos os fatores macro que a gente trouxe para vocês nos resultados da companhia, no balanço da companhia, diminuindo seu giro e assim diminuindo sua rentabilidade. E por fim, eu trouxe alguns indicadores de valuation para esse ano, para as 3 grandes varejistas aqui do Brasil, para discutir um pouco com o Thiago sobre o que ele acha do tema, como é que ele vê essa questão dos preços. Já caíram bastante, mas ao meu ver, assim, fazendo alguns cálculos simples, não me parece que a Magazine Luiza esteja barata, tem uma margem de segurança muito grande ainda. Acho que, dependendo de como as perspectivas andarem, pode ainda assim ter algum tipo de queda. O que você acha, Thiago, sobre? Eu acho que mais importante, melhor, é muito importante as métricas de valuation, mas é muito importante também as métricas operacionais. Eu jamais compraria uma varejista com uma rentabilidade e indicadores inferiores aos dos demais competidores, né? A Via é essa empresa. Para mim, é a empresa com os piores indicadores financeiros e eu acho que um segmento tão competitivo, uma empresa que não é competitiva, ela tende a perder mercado, tende a ficar para trás e eventualmente a ter problemas de lucratividade e, em casos mais extremos, de solvência e até problemas financeiros mais graves, né? Então, Via não é uma empresa que eu gostaria. A Magazine Luiza me parece uma empresa um pouco melhor, que passa por um momento desafiador, mas uma empresa com um histórico melhor do que da Via Varejo, né? Agora, das empresas de e-commerce, aquela que mais me agrada é o Mercado Livre, e eu falo isso até com um pouco de dor no coração, uma vez que os nossos amigos do Mercado Livre ainda estão vendendo o nosso livro pirateado lá e fica difícil de tirar, mas tudo bem. Me parece a empresa com as métricas melhores, o Mercado Livre, né? Mas de todas as empresas de varejo do mundo, ou melhor, de e-commerce do mundo, a minha favorita é a Amazon, cara. Os caras ali conseguem operar com margens positivas e tem outros negócios ao redor que são muito lucrativos, né? Principalmente aquela divisão AWS, que é a divisão de, como é que posso falar, de servidores, serviço de servidores, né? Inclusive aqui na Suno, a gente é cliente da AWS, né? Então, a gente conhece um pouco do ponto de vista do cliente. Se você acessa nosso site, se você acessa os nossos relatórios, etc., saiba que você está acessando, o que você está acessando está arquivado lá num
data center e nos serviços da Amazon, né? Então, aquilo lá dá uma rentabilidade muito grande para a Amazon, que, somado com o e-commerce, faz dela uma empresa, uma das mais valiosas do mundo. Então, se eu pudesse comprar uma de e-commerce, eu compraria a Amazon, que inclusive na hora que entrar, já está entrando no Brasil, né? Já imprime uma certa competição, acho que não na intensidade que se vê nos Estados Unidos, mas é uma empresa que tem que ser levada a sério e que esse é um dos outros motivos que me fazem ficar pouco interessado nas empresas varejistas locais que estão aí na tela, né? A competição é intensa, de competidores ou fazendo loucuras, vendendo abaixo do preço, ou muito competentes como a Amazon. E se você for ver, os caras gastam 5 a 20% da receita com o Facebook e com o Google. Então eu prefiro comprar ação desses dois caras aí que crescem junto com o varejo, mas sem ter os riscos do varejo e tendo uma rentabilidade acima do varejo.